A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Eu tive alguns dias calado, meditando, pensando, sobre uma mensagem, sobre algo a falar. Muitas pessoas falando do coronavírus, muitas pessoas falando, e me assusta, porque você vê as pessoas realmente, em pânico, E uma das coisas que eu tentei administrar no meu coração, eu conversei até com meu cunhado, eu falei, eu não posso me pronunciar ou falar alguma coisa se antes entender, o que Deus está falando ao meu coração, Eu acho que seria muita pretensão minha dizer o que Deus está fazendo ou não está fazendo, Algumas pessoas estão aí dizendo que é a mão de Deus pesando, ou que não é. É claro que Deus, de alguma forma, ele está envolvido nisso. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore, sem a permissão de Deus. Agora, ao certo, o que Deus está fazendo, eu não sei. Eu sei que eu tenho visto, um medo muito grande das pessoas. E isso retrata, a nossa insegurança, a nossa desconfiança de crer em Deus, a nossa falta de paternidade, de confiar, que o Senhor vai nos proteger, que o Senhor vai nos livrar do mal, que o Senhor vai guardar a nossa casa, Eu queria trazer algumas coisas, que eu li, que eu ouvi esses dias, Uma até publiquei no meu Facebook, de um apóstolo. Ela diz assim, pandemia. Uma pandemia, do grego pan, tudo, todo, povo. É uma epidemia de doenças infecciosas que se espalha entre a população, localizada numa grande região geográfica. Como exemplo, um continente ou mesmo um planeta, a Terra. Deus Pan. Pan, em grego, significa, na mitologia grega, um deus. Dos bosques, dos campos, dos rebanhos, dos pastores, vive em grutas e vaga pelos vales, pelas montanhas, caçando ou dançando com as ninfas. É representado com orelhas, chifres e pernas de bode. Amante da música, traz sempre consigo uma flauta. É temido por todos aqueles que necessitam atravessar as florestas à noite, pois as trevas e a solidão da travessia os predispõem a pavores súbitos, desprovidos de qualquer causa aparente, e que são atribuídos a Pan, daí o termo pânico. Temos que vencer o pânico que vem deste Deus Pan. Jesus disse: não se turve o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais comigo. Como a igreja de Jesus, precisamos resistir em oração e obediência ao espírito do medo, que vem por trás das pestes e pragas. Nenhum mal se sucederá, nenhum chegará à tua tenda. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Respeitemos os pesquisadores, estatísticas dos profissionais de saúde, porém cremos em um Deus Todo-Poderoso que está acima de tudo e de todos. Em tudo, Deus tem o seu propósito, sua vontade, e ainda que não seja entendido e compreendido por nós, ela sempre cumprirá seus desígnios. Estejamos firmes na palavra, na promessa de Deus de nos livrar. É de arrepiar como se cumpre a palavra de Deus. É engraçado, esse texto também eu tinha separado, É o mesmo texto que eu ia ler. Nem lembrava que estava aqui escrito também isso. Isaías 66, Isaías 26, verso 20 e 21. Diz: Vem, povo meu, entra nas tuas casas e fecha as tuas portas.
sobre ti esconde-te por um momento, por um tempo, até que passe a praga, pois eis que o Eterno está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Nunca aconteceu tão perfeitamente o cumprimento dessa profecia. A ordem do governo é que o povo entre em suas casas e fique nelas até passar o surto dessa praga. Tempo de vestir toda a armadura de Deus para resistir o dia mau. Efésios 6:11, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais firmes contra estatutas ciladas do diabo. Não permita ser dominado pelo medo, o pânico, vença este mal. Fique firme, obedeça às autoridades constituídas e ore em todo o tempo, clamando pelo sangue de Jesus, pois foi pelo sangue que fomos comprados e foi na cruz que todos os principados foram vencidos, inclusive o Deus Pan. Colossenses 2:15. E despojando as autoridades, os poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Né? E o pastor que publicou isso, o apóstolo, ele deixou uma imagenzinha, eu vou tentar aqui passar para vocês, né? A imagenzinha do Deus Pan, talvez não fique perfeita, né? Mas amém. E o que eu queria dizer com isso, irmãos? Eu sei que ficou um pouco demorada a leitura desse texto, né? Eu fiquei muito pensativo, eu vi as pessoas em pânicos, né? Não querendo encostar mais uma nas outras. Meu cunhado disse que teve uma cena que ele foi bocejar perto de uma pessoa, ela quase que pulou longe dele, achando que ele ia espirrar, né? Algumas brincadeiras no trabalho, agora você botou a mão ali, agora você botou a mão aqui. Então as pessoas com muito medo, né? O governo fazendo com que a gente entre em quarentena, né? E eu creio que a gente tem que obedecer, mas a nossa quarentena não vai ser para ficar na Netflix, não vai ser para ficar assistindo televisão. Acredito que é mais um tempo de contemplação, né? Ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa chorando, né? Dizendo que nesses momentos a gente descobre que a gente perdeu muito tempo, né? Que a gente gastou a nossa vida com coisas fúteis, sem valor, sem realmente algo que venha construir para Deus, né? São coisas que a gente sabe que Deus vai passar no fogo e vai ficar, né? O que a gente mesmo diz costumamente falando, né? A gente vai morrer e vai ficar para os outros, né? Não são tesouros espirituais, não é a vontade de Deus, né? E esse sempre tem sido uma pergunta que eu sempre digo, né? Eu tenho uma parábola na escritura que diz, rico, louco, insensato, hoje mesmo pedirei a tua alma e o que tu tem para me oferecer, né? Fala de um homem que fazia tesouros, que fazia poupança, né? Onde ele teve uma grande safra e ele construiu mais celeiros para guardar, para que a sua alma pudesse se deleitar daquilo que ele conquistou e construiu, né? E então são pessoas que estão sempre fazendo depósitos, né, nessa terra, confiando na sua força e na verdade não estão produzindo para o Senhor, né? E eu queria meditar com você, né? Você não pode andar debaixo de um espírito de orfandade. Eu não estou aqui dizendo para você desrespeitar, né, as autoridades dessa terra, né, os líderes, os médicos. Não estou falando isso. Eu só estou dizendo que a fé, ela está acima disso, né? Eu ouvi esses dias um pastor dizendo que a fé, ela não é algo racional, né? Ela é transcendental, né? Ela está além disso, né? É você enxergar aquilo que realmente não se consegue se enxergar com esses olhos naturais, mas é você verdadeiramente confiar que se Deus disse que você ficaria guardado, né? É você clamar diariamente, né, pelo sangue de Cristo, dizendo: Jesus, obrigado, porque você me esconde, né, em meio à tempestade, você me esconde em meio a perigo. É você lembrar que aqueles discípulos estavam no meio de uma tempestade, mas Jesus estava ali com eles, né, e que a atitude que eles deviam ter era de confiar, porque ele tinha dito: atravessaremos para o outro lado. Então eles iam chegar do outro lado, né?
Quando Deus disse para aquele povo do Egito que Ele ia levar eles à terra que manava leite e mel, eles tinham que confiar que Ele era fiel para cumprir a sua palavra. E nós precisamos confiar que Deus vai nos guardar, que Deus vai nos livrar. Irmãos, eu não sei, né, cada um tem o seu nível de fé, e a Bíblia fala, né, que cada um tem uma medida de fé. Né? Eu amo a área de cura, eu amo essa área. Né? E tem um grande homem de Deus, John D. Lake, que ele, para mostrar que Deus era com ele aplicava, ele jogava o verme na mão dele, o verme morria, os micróbios, a doença, o vírus, né? Tamanha era a presença de Deus na vida dele. E o problema é que quando a gente passa por essas situações e a gente começa a ser alimentado por essas informações, a gente acaba vivendo um medo. Não estou dizendo que isso não é uma realidade do mundo, mas você precisa viver a realidade de Deus para a sua vida. A realidade de Deus para a sua vida não importa o que está acontecendo, o Senhor é contigo. Não importa se os espias, né, vão naquela terra e dizem que os gigantes, e são inacessíveis, né? Não importa. Não importa se Noé construiu uma arca em um tempo que não chovia, né? Veio a chuva, né? Ou seja, vai vir o que Deus disse que vai acontecer. Então você precisa se firmar nas promessas de Deus. Você não pode deixar, né, esse temor, esse medo estar sobre você. Claro que nós temos que ter a nossa cautela de respeitar as pessoas, respeitar os limites. E se o governo diz para nós ficarmos em casa, vamos ficar em casa. Mas vamos aproveitar esse momento com qualidade. Né? Se for para ficar com a família, que fique com a família. Mas existe um lugar que é melhor do que todos esses lugares. Sabe, irmãos, Deus um dia disse para Davi: você é rei, Israel. Deus ungiu Davi como rei, né? E em muitos momentos da vida dele, até ele chegar a receber a autoridade de rei, o reconhecimento perante os homens, ele foi perseguido, ele foi injuriado, perseguido, fugiu, né? Mas Deus cumpriu a promessa na vida dele. Então eu não sei qual é o meio que você vai passar para Deus cumprir a promessa. Eu quero te dizer que o guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel não dorme. Né? A Bíblia diz assim: vão guarda o sentinela, se Deus não guardar. Claro que nós temos os nossos sentinelas, né? Claro que nós temos as nossas proteções, mas em vão guarda o sentinela se Deus não guardar. Uns confiam em carros, outros em cavaleiros, né? Uns confiam no poder dessa terra. Mas eu me gloriei em confiar no Senhor. Né? Deus, Ele ainda é o nosso porto seguro. Deus ainda é o nosso escudo. E eu acabei de ouvir uma mensagem de um homem e ele falou algo, né? E foi da onde eu senti vontade agora de compartilhar essa mensagem, né, com você, para você meditar nisso. Eu quero acrescentar que Jesus, quando enviou os apóstolos, né, ele disse assim: vocês são enviados, né? Apóstolos significa enviado. Eu vos enviei. Né? Mal nenhum vai lhe suceder, praga nenhuma, veneno nenhum vai te matar. Sabe, irmãos, quando eu como uma comida, eu não fico: ai, Deus me protege, me livra. Eu só digo: Deus, obrigado. Crendo que quando eu dou graças, Ele faz tudo o que precisa ser feito naquela comida. Ele guarda a minha vida. Ele guarda a minha segurança. Ele guarda a minha saúde, se for necessário. Que eu quero que você precisa entender. Né? Os olhos são a janela da alma. O que você tem alimentado o teu coração, a tua alma? Né? Você fica vendo porcaria na televisão, morte, 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 morte. Enquanto o povo de Israel estava sendo conduzido à terra prometida, uma nação morria atrás deles, um exército morria atrás deles. Mas eles passaram em segurança, com terra firme, porque Deus era a garantia deles. E você precisa olhar para o Senhor. Eu sei que é triste, muitas pessoas estão morrendo, talvez muitos estão indo para o inferno, talvez muitos nem sequer, né, tiveram oportunidade de ouvir algo mais profundo. Mas sabe, irmãos, a Bíblia diz que todos ouvirão, todos vão ouvir.
Então não ache que essas pessoas que estão morrendo não tiveram oportunidade algum dia. Elas ouviram. Todos vão ouvir. Esse é o amor e a fidelidade de Deus. Todos nós temos a oportunidade de reconhecer o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Eu queria ler um texto aqui, mais um textinho, né? Muito conhecido, né? Salmos 91. E ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aonde você tem habitado? Aonde você tem habitado? Esses dias eu trouxe uma mensagem e eu disse: Enoque andava com Deus. Com quem você tem andado? Você tem andado em você mesmo? Você tem andado com essas coisas dessa terra, se relacionado com pessoas, com informação? Você tem se relacionado com verdades que não são totalmente verdades? Porque só o Senhor é a nossa verdade absoluta. Fé é você crer, né? É firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. O que você tem esperado? Você tem esperado que Deus te guarda? Ou você tem esperado que você se cuidar vai fazer você se guardar? Qual é a tua segurança? Alaichou. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. É sobre a sombra do Onipotente que nós vamos descansar. Debaixo da presença dele, nós vamos descansar. É debaixo da presença dele, é quando nós habitamos nele, quando nós caminhamos com ele. E é por isso, irmãos, que nestes momentos não existe outro lugar. Sabe, Davi teve muitas perdas. Mas tem uma coisa que ele clamou incessantemente, ele disse: tire tudo de mim, mas não tire teu espírito. Tire tudo de mim, mas não tire a tua presença. Tire tudo de mim, mas não tire este lugar. Tire tudo de mim, mas não tire a tenda da adoração. Tire tudo de mim, mas não tire a tua presença, Senhor. Sabe, irmão, quando nós entendermos que o Senhor é a nossa fonte, é o nosso alimento, é a nossa proteção. Jesus diz: eu sou a vida, eu sou o pão da vida. Quando nós entendemos que Ele é a vida, a gente não vai ficar nesse pânico, nesse medo. Aleluia. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio. Ele é o meu refúgio. Minha fortaleza. O meu Deus, em quem eu posso confiar. Certamente Ele livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as asas. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. E a sua fidelidade será o teu escudo. Quando eu me coloco debaixo dele, a fidelidade dele será o nosso escudo. Não é a minha fidelidade. Não é a minha fidelidade. E a fidelidade dele é o meu escudo. Rabaichou. Alabaçu. A sua fidelidade será o teu escudo protetor. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo. Só se eu estiver lá para não ser atingido. Só se eu estiver confiando nele, olhando para ele. Aleluia. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Sabe o que significa ímpio, irmão? Ímpio é aquele que não confia no Senhor. Ímpio é aquele que não quer se colocar debaixo das asas do Senhor. Ímpio é aquele que acha que Deus não quer cuidar dele. Ímpio é aquele que não se deixa ser cuidado pelo Senhor. Ímpio é aquele que não confia e não consegue enxergar em Deus um Pai amoroso. Somente com os teus olhos verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio, se fizeres do Senhor o teu refúgio,
se fizeres do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. E do Altíssimo a tua habitação. Sabe o que significa habitação? A tua casa, teu lugar. Oh, Manai. O teu lugar. Eu amo a história da Catherine Kuhlman. Eles perguntavam quantas horas ela orava por dia, qual era o tipo de devocional que ela tinha com Deus. E ela dizia: eu carrego meu secreto em todos os lugares. Eu tenho comunhão com Deus onde eu for. Sabe, irmãos, ela era uma arca. Ela carregava a presença de Deus onde ela ia. A Bíblia diz que aonde a arca de Deus chegava, a bênção de Deus chegava. Carregue a presença de Deus. Nós somos a luz para este mundo. Não podemos andar como as trevas andam, como o mundo anda. A nossa segurança é o Senhor. Aleluia. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nem praga alguma chegará à tua tenda. É na tua tenda, na tua casa, na tua vida. Não vai chegar. Sabe, irmãos, Deus tem aliança até a 1000ª geração daqueles que amam a Deus. Os teus filhos são guardados pelo Senhor por amor. Aqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que Ele não rejeita um coração contrito. Então, se você precisa se arrepender, se você precisa se quebrantar, se quebrante diante do Senhor. Não é tempo de você ficar discutindo teologia, discutindo se é Velho Testamento, Novo Testamento, sabe? Mas é tempo de você meditar, né? Como eu disse, uma pessoa me ligou essa semana e disse: perdi muito tempo com muita coisa sem valor. Nesses momentos a gente descobre que tudo era vaidade. Nesses dias eu falei isso, eu trouxe essa mensagem. Aleluia. Pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos haverá proteção do Senhor. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em algum mal. Ele vai te firmar. Aleluia. Pisarás os leões e as cobras, pisotearás os grandes leões e as serpentes. Esse texto faz alusão a demônios, a inimigos que tentam vir com peste, com perigo contra a nossa vida. Porque Ele me ama. Ele te ama. Diz o Senhor: eu o livrarei, e eu o porei num alto retiro, pois conheço o teu nome. Deus te conhece. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, e livrarei e o glorificarei. Eu lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus tem salvação para nós, Deus tem livramento para nós. Mas sabe, irmãos, essa semana eu falei para algumas pessoas: eu não tenho medo da morte. Eu sei para onde eu vou. Eu vou para o melhor lugar dessa face dessa terra. Isso não me assusta. Não me assusta. Apesar de crer que eu ainda tenho muito para contribuir nessa terra, isso não me assusta. O que me assusta é não estar na vontade de Deus, no propósito de Deus. O que me assusta é não ser uma ferramenta afiada na mão dele. O que me assusta é ser tratado como servo infiel. Isso me assusta, irmãos. Me assusta porque a vida é muito rápida. A Bíblia diz que a vida é como um vento, passa. É como um suspiro, ela passa. Mas nós temos que ser como uma folha, soprada pelo vento, sendo levada para onde Deus quer. E eu quero te dizer, meus irmãos, o Senhor é teu refúgio. Faça dele o teu refúgio.
Confia nele. Não importa. Não importa. Não tema a notícia ruim. Não tema a notícia ruim. Sabe, irmãos, na ótica humana, quando Deus tirou aquele povo do Egito, lá do mundo, né, da escravidão, Deus disse, Moisés falou, deixa o meu povo ir adorar. É momento de nós reconhecermos. Adoração é reconhecimento, irmãos. Adoração é reconhecimento, é você reconhecer que sem Ele você não pode. É você reconhecer que através dele vem a salvação, através dele vem a proteção, através dele vem a vida. O sopro de vida vem dele também. Tudo vem dele, tudo é para ele. A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Tudo é nele. Aleluia. Aleluia. E eu queria que você meditasse nessa palavra. Né? Os teus olhos são a janela da alma. O que você tem alimentado a tua alma? Os teus pensamentos. Você tem se alimentado de mentiras? Que a peste vai matar todo mundo, que a peste vai te tocar, que a peste vai te ferir. Não. Se você crê nessa mentira, ela se torna uma verdade. Nós não vivemos, a Bíblia diz que o justo vive pela fé, não por vista. Não importa o que os teus olhos naturais estão vendo, eu quero te dizer, o Senhor ainda é o teu Redentor. Ele é o guarda de Israel, Ele guarda a tua vida, Ele é o Deus do livramento, Ele é o Deus da cura, é o Deus que salva, é o Deus que guarda, Ele é aquele que envia os anjos para ficarem ao teu redor. Abraão, ele lançou o filho lá para matar e sacrificar o filho. E ele diz, Deus tem poder até para ressuscitar. Não importa qual é a circunstância, né? Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha ardente e caminharam no fogo. Né? A Bíblia diz, ainda que eu passe pelo fogo, o fogo não vai me tocar. Ainda que eu passe pelas águas, as águas não vão me submergir. Ele é a nossa segurança. Eu não sei para onde você vai olhar. Eu só tenho um lugar para olhar. Eu não vou olhar para o coronavírus. Eu não vou olhar para o que a mídia está falando, né, para os números. Infelizmente é triste, mas eu não vou olhar. Eu não posso olhar para isso. Eu não vivo de vista. Eu vivo de fé. Eu vivo com fé naquele que me chamou. Eu vivo com fé naquele que me perdoou. Daquele que me salvou. Daquele que me amou primeiro. Daquele que tem cuidado da minha vida. Porque se ele não tivesse cuidado, irmão, o que seria da minha vida? O que seria da minha casa? O que seria da minha família? Então, irmãos, é tempo de você olhar para o Senhor. Se você ficou esses dias com medo, é tempo de você pedir perdão para o Senhor e dizer, Deus, chega de medo. Porque a Escritura diz que aquele que anda em medo não é aperfeiçoado em amor, em Deus. Nós temos que ser aperfeiçoados em Deus. Aperfeiçoado em Deus. Ele é multi forte. Ele tem multiformas de agir. Ele é muito poderoso para nos guardar, para nos livrar. Por isso, irmãos, até para o diabo tocar em você, ele tem que primeiro passar por Deus, e ninguém passa por Deus. Ele é onipresente, ele é onipoderoso, ele é o Deus poderoso, ele é o único Deus. Não há outro Deus como ele. Nada e ninguém pode te tocar se o Senhor te guardar. E a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos dele. Sabe o que significa Israel? O meu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu virei do céu. Ele vem te guardar. Ele vem te livrar. Não é tempo de você ficar distraído, olhando para o vento. Olhe para o Senhor.
É tempo de você olhar para o Senhor. Sabe, irmãos, eu conversava essa semana com meu cunhado e eu disse: muitas pessoas vão ter perdas nesse tempo. Perdas financeiras, perdas de famílias, perdas emocionais, né? E nós temos que estar pronto. Porque é triste, irmãos, mas nós temos que estar pronto para dar o conselho, amigo, para levar o amor de Deus, o cuidado de Deus. Eu queria que você meditasse nessa palavra, que você tirasse um tempo agora para orar, falar com o Senhor, para você chamar a presença de Deus, para você se esconder. Olha, preste atenção, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansará. Descansa debaixo do Onipotente. Descansa. Sabe o que significa essa palavra? Descanso significa proteção, cuidado. Você precisa habitar nesse esconderijo. E ele vai te proteger com essa sombra, com esse poder, com essa unção que ele tem. Medite nessa palavra. Reflita sobre isso que eu estou falando. Sabe, aproveita para chorar, aproveita para se arrepender, aproveita para falar com ele que você o ama. Aproveita para dizer para ele, sabe, irmãos, é tempo de você simplesmente reconhecer. Eu acredito que todo dia é tempo disso. Né? A Bíblia diz que ele não rejeita um coração contrito. Então, se você não é um homem que tem um coração contrito diante dele, que se humilha, às vezes você vai ser rejeitado. Então, dá um jeito de se aquebrantar e reconhecer. Jó, quando foi questionar Deus, e Deus começa a fazer perguntas para ele, ele diz, falava coisas grandes demais que eu não entendia, loucuras. Né? E às vezes nós não entendemos um monte de coisa, falamos um monte de besteira. Mas sabe, Jó reconheceu. E nós precisamos reconhecer que nós não entendemos um monte de coisa, não temos o controle de um monte de coisa. Mas ele tem. E ele é fiel à bondade dele. Ele é fiel à palavra dele. Ele é fiel às promessas dele. E se você ousar crer, você vai ver a mão dele sobre a tua vida, te guardando e te livrando. Essa é a palavra que eu tenho para você. Eu queria que você meditasse nessa palavra, né? Que você pensasse nisso, tá? E fique com essa mensagem, né? Se você sentir de compartilhar, compartilhe, né? E que Deus possa, nesse momento, alcançar o teu coração e a tua casa, né? Que não seja simplesmente uma emoção, que não seja simplesmente um momento, mas que seja para alguns um começo, para alguns um retorno, para outros uma continuação. Porque é até o fim, irmãos. Se nós não buscarmos ele até o fim, não faz sentido. É até o fim. Amém? Que Deus abençoe, que Deus guarde a sua vida, que Deus livre a sua vida, né? Que Deus te coloque no descanso dele, né? O descanso dele é o Senhor. Que você esteja nesse descanso, nesse lugar seguro, nesse refúgio de segurança do Senhor. Deus abençoe, tenha um ótimo dia.